Meus amigos, a cada rodada da Premier League fica mais nítido que o City realmente está em outro nível no futebol inglês. Por mais que a gente tivesse na temporada passada um Arsenal que conseguiu competir, sim, contra o Manchester City do Pep Guardiola, nessa temporada o Arsenal começou em um ritmo diferente, em nível de desempenho diferente do que foi o ápice daquele time da temporada passada. E é comum, é normal, é natural que isso aconteça. Chegaram novas peças, alteraram alguns titulares. O trabalho do Arteta passou por algumas decisões, como por exemplo o Ramsdale e Raya, o Rice na posição, quem faz o meio de campo junto com o Rice e Odegaard, entre outras coisas. Mas no todo, caiu e naturalmente iria poder passar por essa experiência. E o City não conhece essa irregularidade, o City não conhece essa queda. É impressionante o quanto o City consegue ser regular há alguns anos no nível de atuação na Premier League. Dominante, o time sempre mais criativo, ou em 95% das partidas é o time que mais cria nos seus jogos. O time que tem uma atuação em nível de desempenho em campo absurdo. E óbvio que com o Haaland o aproveitamento das chances criadas, que eram inúmeras, só aumentou. E agora, de quebra, nessa temporada tem o Julian Álvares. O City venceu ontem o Brighton por 2-1, com gols de Álvares e com gol de Haaland. Ambos marcando entre os primeiros 20 minutos da partida. O Álvares primeiro, numa bela jogada do Doku, um cara ciscando ali, um cara muito rápido, jogador belga, ponta, que tem inclusive sido uma variante interessante, mais uma do time do Guardiola, ciscando para cima da defesa, indo para cima, um cara bom, rápido, muito driblador, tocando pro meio da área, ela acaba ficando pro Julian Álvares fazer o gol, e o Haaland no segundo gol da partida, a pressão alta do City funcionando, esse time que estrangula o adversário também na saída de bola, o Haaland ficando para fazer uma bela finalização de fora da área. O Brighton viria a descontar no segundo tempo, mas o City foi superior a partida inteira, e isso contra um extremamente competitivo Brighton, que também teve uma queda da temporada passada, tem alguns jogadores afastados por lesões, tiveram muitas saídas, como o Caicedo, mas é um time bem competitivo na mão do mesmo treinador que fez a belíssima campanha na temporada passada, o Roberto De Zerbi, constantemente elogiado pelo Pep Guardiola, que é um cara extremamente promissor a nível de Premier League e a nível mundial também, é um cara de belíssimas ideias, que propõe muito jogo, um time propositivo, costuma ser treinado pelo De Zerbi, como é o Brighton, e como já deu dificuldade em outras oportunidades para o City e para grandes do Big Six, mas o City vence. E mais uma vez o City ocupa a liderança da Premier League. A gente está na nona rodada, o Tottenham ainda falta jogar, o Tottenham vai jogar amanhã na segunda-feira, mas o City é o líder no momento, só pode ser ultrapassado pelo Tottenham, caso o Tottenham vença. O Tottenham é esse time que tem chamado a atenção, tem praticado um bom futebol e um crescente futebol sob o comando do técnico Ange Postecoglou, o Son jogando bem, tem algumas outras peças, como o James Maddison, muito bem nessa chegada dele ao Tottenham, mas eu não acho que o Tottenham vai conseguir competir pelo título da Premier League até o final da temporada. Eu acho que o Tottenham tem que focar em uma briga pela Champions, porque o elenco é curto, porque o elenco não tem o número de opções que tem como o próprio City, até como o Arsenal dessa temporada. O Arsenal teve um elenco curto na temporada passada e conseguiu ir até o final, por mais que na 30ª rodada começou a desgastar, começou a ficar difícil para o Arsenal, mas eu não vejo o Tottenham fazendo isso também, porque vejo mais qualidade naquele time do Tottenham, do Arsenal na temporada passada do que esse do Tottenham, mas é amplamente reconhecível o trabalho do Postecoglou até aqui, e notável com a saída do Kane, o cara conseguir fazer o Tottenham funcionar, principalmente ofensivamente. Mas o City mantém essa margem à frente nesse momento, e eu acho que vai acabar ao final da temporada. Em primeiro, porque o Arsenal é o time que eu mais apostaria para ser campeão, inclusive no meu palpite no início da temporada, seria o Arsenal campeão. Eu apostei, botei minhas fichas no Arsenal, mas, cara, a cada rodada fica mais nítido que isso tá ficando difícil de acontecer. O Arsenal tá inconstante em alguns aspectos, não só em nível de desempenho. O Arsenal tem feito algumas partidas difíceis, que até termina ganhando, mas com certa dificuldade. Partidas que ele não consegue ser dominante, não consegue ser aquele time tão propositivo como era a temporada passada, sofre com algumas lesões, tem alguns aspectos que eu discordo do Arteta, como principalmente o Ramsdale ter sido sacado do time para dar opção para o Raya, e o Raya tem algumas falhas nas partidas recentes. Ele é colocado titular pelo jogo com os pés e justamente falha no jogo com os pés. Eu acho que ele pode estar se complicando a nível de elenco, a nível de relacionamento com os jogadores, com o próprio Ramsdale. Tem algumas questões no Arsenal que tem dificultado a temporada, mas no todo é um time que não joga
aquele mesmo futebol, e o nível de desempenho é o que mais dificulta para o Arsenal. O Arsenal ontem empatou com o Chelsea em 2-2, saindo perdendo por 2-0, tomando gol até do Mudryk. Foi o primeiro gol do Mudryk na Premier League, num gol que ele fez sem querer, que era um cruzamento, aquilo, diga-se de passagem. Mas o Palmeiras já tinha feito 1-0 numa cobrança de pênalti, e o Chelsea passou o primeiro tempo melhor do que o Arsenal, criando oportunidades mais claras de gol. E o Arsenal, por mais que terminasse com mais posse, assim como terminou no jogo, era um Arsenal que não conseguia se encontrar, que não conseguia propor, teve dificuldade. As alterações do Arteta fizeram até algum efeito, mas pro final da partida, porque a volta do segundo tempo também era um Arsenal sonolento, um Arsenal disperso, que não conseguia se conectar. Foi fazer isso graças ao próprio Chelsea, na jogada que o Robert Sanchez sai jogando com os pés, o goleiro do Arsenal. Aliás, essa coisa de sair com os pés sendo forçado até o limite, fazendo muitos goleiros se prejudicarem, errarem individualmente, é complexo, mas tem sido cada vez mais praxe entre os times da elite do futebol europeu. Robert Sanchez está jogando errado, a bola fica pro Rice, que recupera e já bate de fora e consegue botar o Arsenal de volta no jogo. O Trossard viria empatar e quase que vira logo em sequência o Arsenal com o Nketiah. Seria uma extremamente importante vitória num clássico contra o time de Londres, mas que não era merecido. O empate sai com gosto amargo para o Chelsea, com gosto de conseguirmos algo bem melhor do que merecíamos para o Arsenal. E esse é o Arsenal dessa temporada. E a gente já está chegando na 10ª rodada, e isso já é quase um quarto do campeonato, digamos assim. E por mais que sejam empatados em número de pontos com o City, eu não vejo o Arsenal praticando futebol tão bom quanto o próprio Arsenal na temporada passada, e longe de ser tão bom quanto o do City da atual temporada, que tem o Álvares, que tem o Haaland, que nem está completo. Tem o De Bruyne fora por meses, né, que só volta muito provavelmente no ano que vem. Então, a gente pode também citar o Liverpool, que tá ali começando a ressurgir. Eu acho que o Liverpool é um time que a gente tem que ficar de olho, cara. Eu não esperava muita coisa do Liverpool na temporada, como eu falei no vídeo de prévia da Premier League, de palpites da Premier League para essa temporada. Mas o trabalho do Klopp é o Klopp, né? A gente sabe quanto ele pode extrair de jogadores, e ele encontrou boas peças que ele precisava e que ele sentiu falta na temporada passada. Um alívio em questão de mais pernas para contribuir no meio de campo. Szoboszlai, McAllister, esse novo meio campo do Liverpool. Ele consegue cada vez mais extrair um crescimento do Darwin Núñez, que é chacota para muita gente, mas eu particularmente, por mais que reconheça que ele tem alguma dificuldade de finalização, que ele perde muitos gols, eu acho o Darwin Núñez um cara muito contributivo para o futebol do Liverpool e para o futebol da equipe dele em campo. É um cara que tem velocidade, é um cara que tem um bom passe, é um cara que tem boas achadas e um bom posicionamento. Ele perde o número de gols que ele perde, óbvio, por uma deficiência de finalização, mas ele se posiciona bem o suficiente para estar naquele tipo de oportunidade. Isso é algo que a gente tem que reconhecer. Ele vai melhorar a finalização, a gente viu isso. Por exemplo, o Vinícius Júnior fez isso muito bem, e eu acho que ele tem potencial para isso. E é um cara que deu uma assistência para o Salah ontem, o Salah fazendo 2 gols na vitória contra o Everton por 2-0. Aliás, um domínio, é um clássico extremamente desigual. O Everton vai brigar mais uma vez para não cair. É um time bem limitado, bem abaixo. O Liverpool é um time em plena recuperação, em pleno desenvolvimento de jogadores. O Luiz Dias, que voltou da lesão, que afastou ele boa parte da temporada passada, voltando a ser um jogador com mais minutos. O Diogo Jota, o Salah, o Darwin Núñez, esse ataque que é complementar entre si, que dá muitas opções como velocidade, todos os 4 têm. O fator diferente do Salah, que ele obviamente tem, você tem a jogada aérea, que pode ser muito bem executada pelo Diogo Jota, por mais que com baixa estatura, os contra-ataques em velocidades e os lançamentos em profundidade, que podem ser utilizados como constantemente são pelo Liverpool do Klopp, por meio dos passos do Alexander-Arnold, vindo para o meio campo, às vezes como lateral. Esse Liverpool diferente. O Szoboszlai, que é particularmente um jogador que eu gosto demais de ver jogar, ele tem um drible diferente, principalmente a finalização de fora. Eu gosto de chute de longa distância, eu acho muito bonito o gol desse tipo. Ainda há questões óbvias a serem tratadas como uma defesa. A defesa do Liverpool hoje passa por um momento de instabilidade, mas quem sabe não vai ao mercado na janela de janeiro. E o Alisson está fazendo milagres atrás de milagres. É um time que ataca em fase de crescimento, tem atacado mais, tem conseguido se projetar mais à frente e tem tido dificuldades no momento defensivo, mas o Klopp eu acho que é extremamente capaz de resolver isso, e o Liverpool pode, quem sabe, competir ali em cima, na parte de cima da tabela, entre as 4 primeiras colocações. Eu acho que é possível, mas no todo o que a gente tem é
o City vai ser campeão da Premier League, cara. Eu acho que tá ficando cada vez mais claro isso. E de quebra, o Guardiola conseguiu ter a capacidade de fazer o Álvares atuar como esse cara atrás do Haaland, como esse articulador, um segundo atacante, um meia em alguns momentos, um cara que pressiona a saída de bola, um cara que ajuda na recomposição, na marcação, mas que cria muito. Ele fez isso com 9, um cara que também jogou a maior parte da carreira assim e tem dado extremamente certo para substituir o De Bruyne. Ele vai ter um problema talvez quando o De Bruyne voltar para encaixar esse time novamente, mas ele é o cara mais capaz de fazer isso. É um City constante, é um City dominante, é um City, o que ele tem sido nos últimos anos, nos últimos 5, 6 anos, ele vem sendo de novo agora. E vai ser difícil tirar o título dos caras, por mais que tenha tropeço aqui e ali, são poucos. E eu acho que vão ser bem menos do que os outros times nessa briga terão no final da temporada. Deixa aí a sua opinião nos comentários. Demorei para voltar aqui no canal, passaram-se 6 dias dos últimos vídeos, não deixem se levar por isso, vamos apoiar esse, já que saiu, né? Muito obrigado por assistir, compartilha se você gosta do meu conteúdo e vamos crescer a nossa família aqui no canal 10 e Fala. Valeu, tamo junto, até o próximo, tchau!